Olá, seja muito bem-vindo a este podcast que com certeza será um Educast, um podcast educacional, porque eu, Paula Freitas, CEO do Instituto INER de Neurolinguística, estou aqui, é claro, com o mestre Eduardo Rocha e dois convidados de peso. Dois mestres, hein, Paulo? Dois Como é que mestres é, também. Eduardo? Dois mestres também, hein? Mestre. Olha, hoje aqui a gente vai ter uma conversa estratégica. Será que vamos... Você nem gosta dessa palavra estratégica, Olha, né? eu gosto dela. Eu tenho uma certa... Eu tenho um certo prazer, vamos dizer assim. É tua pressure. A gente vai entender aqui a importância da dama. Eu não estou falando da mulher, não, tá? Como Estou falando de uma assim, das meu Deus? principais peças do xadrez. Olha, que interessante. Você sabia, Paula, que a dama no xadrez é a peça que tem mais poderes? É a mais importante na vida real também, né? Não, na calma, mulher também não é tão importante. Tem mais poderes. A mais importante é o rei. É. Mas ela tem mais poderes. A gente vai ver essa união entre o xadrez. Será que eu posso unir o xadrez com a Bíblia? Ou seja, alguns princípios cristãos e trazer isso para investimento? Olha, tem que ser muito mestre para conseguir fazer tudo isso. Olha, nós temos uma pessoa que vai trazer essa ideia aqui, né? E temos um engenheiro também que vai falar um pouco sobre a visão dele sobre isso. Ou seja, não sei o que vai dar esse podcast não, viu, Paula? Olha, eu vou começar aqui abrindo a minha câmera, porque eu estou aqui com o Ian. Ian, seja muito bem-vindo. Engenheiro Ian, ele veio através de uma conexão muito interessante, Eduardo, que foi do Wanderson. Ah, né? Vandeco? Não pode falar Vandeco, Não, agora é Wanderson. é Wanderson. Se ele Ai, mulher Jesus não Cristo. pode falar Vandeco. Então Wanderson. tá bom. E foi muito bem recomendado. Então, seja muito bem-vindo, Ian. Eu que agradeço o convite, Paula, Eduardo Rocha, muito obrigado por receber a gente aqui e estou na expectativa boa para esse bate-papo, reunindo mestres, engenheiros, estrategistas Opa, gostei disso, hein, Paula? e tudo aplicado aqui, boa parte ao mercado financeiro, só que com uma mensagem muito forte, que é a mensagem do reino. Olha só. Importante. Ian, eu gostaria que você apresentasse este segundo convidado que veio lá de São Paulo, Alphaville, Eduardo. E eu falei, Ian, não, eu quero conhecer o Henrique. E ele muito prontamente, eu sei que a agenda está complicada nesses próximos dias, mas ele falou, não, a gente vai dar uma passada aí, vamos produzir esse conteúdo. Apresenta o Henrique, Ian. Excelente, vai ser uma honra apresentar o Henrique. Henrique Câmara, eu vou começar pelo seguinte, pela parte de esporte, né? Ele fez recentemente um Ironman, só que não satisfeito, ele fez o Ultraman Ai, Jesus. e ultimamente também fez parte do Legendários. Além disso, é um enxadrista profissional e por conta disso ele criou um método que a gente estava conversando sobre ele, o método O Estrategista, no qual ele aplica as habilidades de xadrez para investimentos e para negócios também. Uhum. Além disso, tem um hub de negócio do mundo financeiro, onde ele conecta várias soluções para melhorar negócios, para melhorar vidas. E por fim, se eu não estiver esquecendo de nada, ele tem uma mensagem muito forte. E aqui com vocês eu faço questão de deixar ele trazer a mensagem, porque realmente tem muita profundidade. Seja bem-vindo, Henrique Câmara. É um prazer te receber aqui em Brasília. Henrique. Rapaz, eu nunca fui tão bem apresentado assim toda a minha vida, viu? Olha. Um privilégio aqui, obrigado. Realmente, hein? Obrigado, Paulo, obrigado, Eduardo e Ian, obrigado pela receptividade, pela confiança, pela atenção, por ter confiado a minha responsabilidade de te auxiliar de alguma forma nos seus investimentos. E por você ter aberto as portas aqui em Brasília, porque apesar de ter nascido aqui, você é muito bem relacionado. E estávamos ali agora, sentados no banco, simplesmente trocando conversa fora e já vimos o tanto que o Eduardo já nos ensinou. Então, eu já te agradeço por essa mesa que você me trouxe, porque eu sou um tarado, desculpa a palavra, por aprender coisas novas, né? E acho que a gente sempre está querendo passar isso para frente e fico lisonjeado de estar nessa mesa aqui. E vamos embora botar esse papo para acontecer, que nós temos muita coisa para conversar aí, estou ansioso. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu, Henrique? Vendo aqui o seu livro, Reino Investimentos, O Último Lance. Essa figura aqui é uma figura muito interessante, ó. Vou até colocar aqui, ver se pega aqui um pouquinho, ó. Olha só esse livro aqui, Reino Investimento, O Último Lance. E olha, incrível isso aqui, essa união que eu diria que é pelo menos uma união inusitada, né? Você trazer o reino, a mensagem cristã, junto com investimentos e o xadrez, o que é que tem de comum nisso, Henrique? Rapaz, eu comecei a minha parte de investidor profissional
pela parte mais técnica, investindo em ações, investindo em mercado futuro. E eu pude perceber ao longo da vida que todos os erros, todas as vezes que eu perdi dinheiro, todas as vezes que não deu certo algum projeto, eu tinha arrumado confusão com alguma parte da Bíblia. Demorei uns 10 anos batendo a cabeça na parede para descobrir isso. E ao longo do período, eu pude perceber que você tem que ter comportamentos novos para ter resultados diferentes. Né? O falecido Einstein deixou esse clichê para nós aí. Só que para ter esse comportamento novo, você vai ter que pensar diferente. Para pensar diferente, você vai ter que entrar em conflito aí com suas emoções, vai ter que tratar um pouquinho disso para novos comportamentos surgirem, para a parte técnica poder ser possível de ser trabalhada. No princípio de tudo, cara, essa emoção da pessoa, né, ela pode estar intimamente ligada a essa espiritualidade pobre, né? E aí eu, racional demais, enxadrista que sou, tive muita resistência a vida inteira para aceitar isso, né, entrar na minha vida, essa espiritualidade, digamos assim. Aqui não estou falando de religião, não, estou falando de você aceitar essa terceira, quinta dimensão, que pode ser chamada assim, né? Alguns chamam de energia, outros de dimensão extra, eu chamo de lifestyle, né? Que é você buscar imitar Cristo. E eu, racional demais que sou, nunca tive essa sensibilidade que várias pessoas têm com o Espírito Santo, ou com qualquer tipo de outra religião. Mas eu falei, cara, do jeito que eu tô, parece que tá faltando alguma coisa. Parece que tem um buraco no peito aqui que talvez o meu QI e o meu QE, que são normais, aí vieram resultado legal, mas tá faltando uma coisa, parece que tem um buraco no peito aqui. Parece que a vida fica meio preto e branco, né? É isso. Então, racionalmente, eu decidi entender sobre esse reino. Fui começar ali, cara, o que a Bíblia fala sobre finanças, o que a Bíblia fala sobre empreendedorismo. Aí eu fiz um curso chamado Crow Finance, que é o maior ministério cristão de finanças do mundo hoje. Descobri que ali tem 2.350 versículos. Vou repetir. A Bíblia, existem 2.350 versículos falando de dinheiro, posse e bem. Então, alguma coisa que Deus está querendo nos ensinar que a gente insiste em não aprender. E aí comecei a estudar, cara, que massa isso aqui. Putz, mas aqui eu já arrumei confusão com ela, né? Você vai lembrando das coisas que você deu errado. E aí eu comecei a aumentar o meu repertório de ensino, sempre fui professor de investimentos, e eu pude perceber que a minha linguagem, a minha comunicação, ela estava muito mais poderosa, uma vez que eu estava falando sobre comportamento, sobre crenças limitantes com dinheiro e sobre espiritualidade, sobre Bíblia, sobre reino. E eu comecei a chegar no coração das pessoas muito mais facilmente do que simplesmente ensinando sobre a parte técnica de mercado. E a grande verdade é que se a pessoa vem para o mercado financeiro de capitais para investir e ela não está tratada minimamente ainda no espiritual, no emocional, no comportamental, ela vai aumentar matematicamente a chance de fazer coisa errada na vida. Então, respondendo objetivamente, como é que eu cruzei isso tudo com o xadrez? É que o xadrez é uma, né, de maneira suspeita, acho que nós acreditamos na mesma coisa, que é uma ferramenta pedagógica talvez a mais completa do mundo. E se eu quero uma pessoa para tomar decisões financeiras melhores, eu preciso tratar essa pessoa em todos os aspectos da vida dela. Emocionalmente, comportamentalmente. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um estudo de mestrado e eu cruzei perfis de investidores, de endividados, com perfis de jogadores profissionais de xadrez, jogadores amadores, quem jogava, quem não jogava. E aí existe uma correlação. Eu provei isso academicamente. É mesmo, cara? Que incrível isso! E aí, provado academicamente, eu falei, então eu não tô tão maluco, você falou, né? Varetinha lá, né? Eu não tô tão viajando na maionese. Graças a Deus eu tive o privilégio de poder defender essa tese nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil talvez eu nunca tivesse a oportunidade de inventar uma moda dessa, digamos assim. Mas depois que eu provei academicamente, veio o livro, veio a dinâmica e vidas estão sendo transformadas. Essa que é a verdade, além de carteiras de investimentos. A gente entrega muito mais que isso. E eu acho que essa associação, eu vejo uma distinção, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu vejo, às vezes, uma distinção entre o que as pessoas tratam com dinheiro e investimento. A sensação que eu tenho é que existe uma percepção um pouco distorcida em relação a dinheiro, está muito associado a quase uma energia negativa, no sentido de que ela faz muita associação de que se eu estou tendo dinheiro é porque alguém está perdendo dinheiro. Né? E aí algumas pessoas devem ter, e você deve estar já acostumado com esse tipo de coisa, e dizer o seguinte, não, cara, eu lembro que quando Jesus, naquela época, ele era uma pessoa humilde, ele era uma pessoa que não dava ênfase a isso, ele é uma pessoa que tem aquela frase célebre, né? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Por que eu tenho que hoje dar ênfase para o dinheiro, para essa riqueza, se nem Jesus disse isso, né?
Que visão é essa? Explica melhor para a gente essa visão, para as pessoas entenderem. Que não tem nada a ver com a vontade de Cristo, de que você tem que ser pobre para você entrar no reino dos céus, ou coisa parecida, né? Como se fosse um problema ser rico, como se fosse um problema, né? Juntar reino com riqueza. Então, de maneira bem objetiva, por exemplo, né? Inclusive quem guardou o Jesus, né? Quem comprou o túmulo, né? Foi José de Arimateia e era um dos caras mais prósperos que a gente tem na Bíblia. Então, o problema não é ser rico, o problema é não fazer o que tem que se fazer com os recursos. Opa. E aí tem muitas pessoas... Uma ideia muito interessante. E esse mundão aí, né, ensinou a gente a estude numa boa escola, tire boas notas, entre numa boa faculdade, tenha um bom emprego, ganhe 50, 100 mil, 200 mil reais, que seja 1 milhão, e sente em cima desse talento. Guarde ele, porque senão alguém vai te tomar ou venda o seu segredo, né, a preço de ouro para outras pessoas. E ninguém entendeu nada, né, o jogo do reino, que é justamente o contrário, né, que a sua responsabilidade, quando você tem muito resultado, ela triplica, quadruplica, no sentido que você tem que fazer mais pessoas passarem por essa mudança de mentalidade para chegar no resultado, que é a parábola dos talentos, né? Mateus 25, 14 a 30. Né? É o que você faz com seus talentos. E quando a gente vê a palavra talentos, não me vem dinheiro em mente. Vem justamente essas habilidades, né, esses dons que Deus nos deu. E prosperidade, sem dúvida alguma, depois que a gente trabalha, vê, né, desenvolve humanamente, a gente percebe que prosperidade é você ajudar outras pessoas, transformar outras pessoas. Eu costumo usar muito uma analogia da cruz. Né? Eu sou cristã, sou da igreja metodista, e na igreja metodista a gente tem a cruz vazia. Né? E eu gosto muito da simbologia da cruz da igreja metodista, que é a prosperidade, para mim, é algo que vem de Deus, né? Vem do alto, assim como minha identidade, o que eu acredito, minhas crenças, é baseado na espiritualidade que vem de Deus. E no sentido da cruz, que é você prosperar em volta. Então, você recebe e você prospera, né? E essa questão dos talentos faz muito sentido quando a gente pensa em que prosperidade não é só dinheiro. Eu penso que essa perspectiva do dinheiro, da relação entre finança, riqueza, às vezes o pensamento muito racional, ele faz com que a gente migre para alguns pensamentos que eu chamo de pensamentos disfuncionais. Isso é muito do pensamento de engenheiro, viu? Engenheiro quer criar causa e efeito para tudo. Quer entender tudo. Quer criar causa e efeito. Quer causa e efeito. Ele quer ter ele tem um efeito e ele fica querendo deduzir as causas daquele efeito. Só que a cabeça do engenheiro é muito materialista. Verdade. Ela é muito racionalista. E quando a gente quer trazer um significado mais profundo, a gente tem que, muitas vezes, ir para o abstrato. Né? Eu estava até conversando com o Ian agora há pouco, uma da disciplina que eu vou ser honesto para vocês aqui. Eu levei pau, Paula. Eu levei pau. Foi a única disciplina do curso de engenharia que eu levei pau. Mecânica dos materiais, cálculo 3. Tirei direito. Foi álgebra linear. Álgebra básica linear. Álgebra básica linear. Tu lembra disso? Eu lembro, porque tinha depois, tinha outra disciplina depois, que era cálculo numérico. Que inclusive você só ia para cálculo numérico se tivesse cálculo 1 e tivesse álgebra linear. Né? Você ia para cálculo numérico. Então, Ian, eu quero saber de você. Você, como espiritualista, como é que foi que você rompeu isso assim? Porque esse pensamento de engenheiro, às vezes, muito racionalista, muito de causa e efeito, atrapalha um pouco essa transcendência. O que você acha em relação a isso? Excelente, Eduardo. Excelente pergunta. Quando a gente vai olhar para a engenharia de maneira um pouco até superficial, eu diria, a gente se esquece que ela é baseada na ciência. Né? E quando a gente analisa a ciência, e olha lá há uns anos atrás, hoje em dia você tenta segmentar muito as matérias do tipo, isso aqui é geografia, daqui para cá é história, e daqui para cá é matemática, e daqui para cá é física. Só que se a gente for olhar lá atrás, alguns filósofos, por exemplo, eles eram matemáticos, engenheiros, físicos, sim, e não tinha essa segmentação, né? Então, quando a gente olha a fundo a engenharia, a gente vai para a ciência, e a ciência ela tem uma parte não só racional. E aqui eu vou aproveitar o tema que o Henrique falou, que são quantas vezes a palavra dinheiro citada na Bíblia? Bens, dinheiro e posses, 2.350 versículos. 2.350. Se vocês pegarem aqui os últimos 5 minutos, provavelmente a gente já deve ter falado umas 30, 40 vezes a palavra dinheiro. Aí vamos lá para a engenharia. O que é dinheiro? O que é dinheiro, Eduardo? O que é dinheiro, Paulo? Uma moeda. Antigamente as moedas de dinheiro eram até bonitas. Era de ouro, era de prata, era de bronze. A própria moeda valia, né?
Só que hoje o dinheiro é uma nota, uma célula, é um metal. A troca, né? uma A gente troca, usa o uma dinheiro para coisa, trocar troca. alguma coisa. Aliás, a gente né? nem usa fisicamente, né? Hoje não tem mais dinheiro físico. Não tem mais essa simbologia, né? Eu vejo o dinheiro hoje como uma energia que a gente tem que saber lidar com ela ali, nessa questão de como a gente recebe e como a gente dá. Exatamente, vai lidar com um público com pessoas aqui na mesa, né, de nível avançado, e já chegou na resposta rápido. Olha só, a gente vai lá para física, né? Muita gente não gosta de física, é aterrorizado com física. Por que será? Ninguém descobriu ou ninguém aprendeu qual que é o objetivo da física. Vamos chegar lá? O ser humano, um dos objetivos do ser humano é replicar ou imitar a natureza. E para isso ele utiliza de leis, teoremas e princípios da física. Então o homem viu lá uma baleia, foi lá e fez um submarino. O homem viu um avião, foi lá. O homem viu o pássaro, foi lá e fez o avião. Newton, né, também. Aí Leonardo da depois, Vinci usava muito os elementos da natureza, né? o homem viu um cavalo, foi lá e construiu um carro, tanto é que a potência de um motor é dado em cavalo a vapor. Então, olha só, a física, ela é uma ciência de descrição da natureza. Você fala assim, ué, tá. E a matemática agora? Que às vezes é um pouco mais complexo, né? A matemática é uma linguagem que descreve as leis, os teoremas e os princípios da física. Então, no raciocínio, a matemática é uma linguagem de interpretação da natureza. Quem criou a natureza? Essa é a pergunta de $1 milhão. É o princípio, né? É o princípio, ou Deus. Então, a matemática é uma linguagem de Deus. E você volta para a prosperidade, a sabedoria, todas as leis da natureza estão tudo lá, a lei da semeadura, do plantio, né? Todas Nossa, chega até a arrepiar. as esperas, né? De que você tem que esperar um tempo maturar, tá tudo na natureza, tá tudo lá. Tanto que tem até uma música que fala, né, que é o dono de toda a ciência, né, sabedoria. Eu gosto muito dessa ideia do design inteligente, né? Que tenta explicar um pouco a visão nossa. Eu diria que é uma visão muito pequena, nós seres humanos. A gente quer entender o universo, quer entender a natureza, quer entender todo, mas só que a gente é muito pequeno, é uma fração muito pequena disso, né? E se a gente não recorrer a um pensamento muito mais criativo, e aí a gente pode fazer essa associação de que esse pensamento, esse desenho, ele é tão perfeito, quando a gente vê as coisas... Eu, por exemplo, né, também sou cristão, então... Teoricamente ou praticamente, eu não acredito em vida que não esteja aqui na Terra. Eu não acredito nisso. Mas aí a ciência está chegando à conclusão de que não existe vida. Né? Poxa vida, a gente já sabe disso há muito tempo. Que nós somos os primeiros e únicos. Né? E da onde vem essa sabedoria universal que está de onde tudo se origina? Provavelmente isso vem de uma única fonte inteligente. E se essa fonte inteligente faz... e falou o que falou, é porque, de fato, ela está conduzindo, criando os teoremas, criando os princípios e as regras pelos quais a gente precisa seguir. Só que muitas vezes a gente quer criar nossas próximas regras. Para quê, né? A gente é tão arrogante ao ponto que nós dizemos, não, eu quero criar minhas. Eu não quero seguir essas aqui são... Ah, não, isso é passado, isso aqui não existe. Eu quero criar as minhas próprias. Eu quero agora dominar isso. É onde eu acho que a coisa vai... entra no buraco, né? Você percebe isso dentro das finanças também, Henrique? Deus já fala, né? Nosso dever como ser humano é revelar as glórias que ele já criou. Né? Então já está tudo aí, não tem que inventar muita moda. Né? Durante as finanças, as pessoas me procuram e querem montar uma carteira de investimento que vai explodir. Aquela que vai ganhar, que eu vou ficar rico rápido. Inventando a moda que você citou aí, né? Aí eu falo assim, mas vem cá, lá em Provérbios 21:5 está escrito assim, ó, aquele que quer ganhar dinheiro rápido vai perder tudo que tem. Não vamos uma confusão com ela, não. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vem para o mercado financeiro de capitais, eu falo para o meu aluno ou cliente, né? Eu falo, olha, desculpa se eu te frustrei. Aqui não é o lugar para você ficar rico rápido. Aqui é o lugar para você construir um patrimônio e a médio e longo prazo eu vou te ajudar. Porque vamos botar que eu te entregue 150% do CDI, ou seja, 50% a mais do que você ganharia no banco. Em um ano, fazendo a conta em cima de 1 milhão, eu vou te dar 50 mil a mais do que você ganharia. Você ganharia 100 mil no banco, talvez conosco você ganhe 150, vai ganhar 50 mil a mais. Não vamos mudar a sua vida em um ano. Mas em 5, 10, 15, 20 anos, o negócio faz um estrago, porque isso é acumulado. Né? E a gente se abre a magia, né, para os juros compostos entrar na sua vida. Mas, por hora,
não vem para o mercado financeiro de capitais para ele pagar essa conta sua da sua vida frustrada. Porque o que acontece, as pessoas vêm com casamento destruído, com saúde destruída, com negócios quebrados e querendo que o mercado financeiro pague a conta. Ou seja, o cara está despreparado emocionalmente e espiritualmente. É por isso que está aí no livro. Não adianta o cara vir querer só com a técnica. Educação financeira sempre foi, é e vai continuar sendo comportamental. Eu não preciso que o cara seja bom de planilha, nem de matemática, nem de TI. Eu preciso que ele governe as emoções para ter comportamento saudável e aí sim a gente ajuda ele na técnica. Mas não é por aí. E você está correto, porque esse tipo de associação que você acabou de falar faz todo sentido, né? Quando a gente analisa hoje aquelas pessoas que perderam tudo. Né? Quantos casos a gente já viu dessa galera que, quando começa a ganhar muito dinheiro, perde todo o dinheiro. E fica nessa montanha-russa, né? O cara ganha muito dinheiro e perde muito dinheiro. Ganha muito dinheiro. E isso aconteceu comigo durante muito tempo. Sabe o que é isso? É a falta de maturidade financeira. A pessoa ganha na loteria, por exemplo. Tem vários casos de ex-milionários que ganharam loteria e ficaram pobres. Vários casos de ex-atletas, ex-cantores, enfim. O que aconteceu com essa galera? Elas tiveram acesso a um recurso rápido, inesperado, e acessaram esse recurso sem a maturidade. Olha que louco isso. Se fosse, qual conselho então? Eu acabei de ter acesso a um dinheiro, uma herança ou um prêmio de Mega Sena e não tem a maturidade. Vamos imaginar como fosse uma ponte de Goiânia a Brasília. Você vem de Goiânia, chega, no meio do caminho você ganhou esse dinheiro. Cara, desce, não acessa esse dinheiro, deixa ele rendendo uma renda fixa sem inventar moda, volta para onde você veio e vai construir uma ponte de conhecimento. Você tem uma maturidade de se acessar a grana e tomar decisão. Só que ninguém faz isso. Então, o que acontece? As pessoas, por falta de maturidade financeira, acabam virando estatísticas, perdem tudo. Onde está isso na Bíblia? Lucas 16:11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Forte. Faz todo sentido. Faz muito sentido. E aí vem a parábola do filho pródigo, né? Que pega todo o dinheiro dele, toda a herança, mete o pé, vai para o mundo e aí volta, acabou. E aí? O que eu faço com tudo isso, né? E é interessante. Ian, na engenharia, né? Eu cheguei a ser lá presidente do Instituto de Engenheiros, né? Do I3E, na época, que a gente estava lá. E uma das coisas que a gente mais trabalhava, até o lema do Instituto de Engenheiro, do I3E, é o avanço da tecnologia para a humanidade. Qual que é a sua visão? Que eu vejo que você consegue mesclar muito bem nas suas palestras, nos seus conteúdos, a questão da tecnologia para o desenvolvimento humano. Como você observa isso, esse avanço? Essa pergunta. Isso é bacana. Essa questão de conseguir essa mescla, eu atribuiria a seguinte, né? Desde pequeno eu sempre pratiquei muito esporte. Então a gente estava falando sobre xadrez, eu não cheguei a ser em xadrez, aprendi a jogar, obviamente, mas não no nível de vocês. Só que eu sempre pratiquei muito esporte, principalmente coletivo. E isso me deu uma maturidade, me deu uma inteligência emocional que foi natural. Então, pense você entrar num campo de futebol para jogar com 10 companheiros de time e contra mais 11 do outro lado. E ainda mais 10 no banco de reservas, enfim. Isso me fez trazer uma inteligência emocional para a minha vida. E aí onde entra a engenharia, né? E a engenharia, a gente estava falando aqui, é um lado mais exato, mais racional. Só que, de novo, eu percebi que havia profundidade emocional na engenharia. Né? Então, quando a gente... E aí que eu vou falar, a gente vai lá vai falar sobre finanças, por exemplo, né? E a gente fala assim, olha, a pessoa perdeu tudo. Por que ela perdeu tudo depois de ganhar na Mega Sena, por exemplo? Porque a mente dela já é preparada para isso. Então tem lá, a gente já ouviu muito sobre os seus pensamentos, eles geram seus sentimentos, que geram as suas ações habituais, que vão gerar os resultados. Tá bom, eu quero ter os mesmos resultados que alguém que é multimilionário. Você tem que olhar para onde? Para o comportamento, em primeiro grau, mas lá no fundo, você tem que olhar o quê? Para o modelo mental daquela pessoa. A gente sabe muito bem, né, que a modelagem da excelência através da neurolinguística, né, do pensamento interno. E a modelagem mental, do pensamento. Então, como é que a pessoa se sente e como é que ela pensa naquelas situações? E por isso, e por que a pessoa, quando ela ganha na Mega Sena, ela perde muito rápido? Porque os modelos mentais dela é um modelo mental de gente com pouco recurso. Inevitavelmente, ela vai voltar para aquilo. E essa mentalidade, e a gente entende que ela tem algumas disfunções. A profundidade do pensamento é uma coisa muito interessante, né? Porque quando a gente vai pensando, a gente pode pensar no nível bem superficial das coisas
E a gente pode entrar no extrato intermediário, que a gente chama isso de estrutura profunda, e na profundidade propriamente dito, né? Aqui onde estão os padrões linguísticos, que é onde a gente vai compondo os sentidos e significado para a vida, né? A gente compôs e desenvolveu essas caixinhas de significado e sentido lá quando a gente estava entre 7 anos a 12 anos de idade. E lá o nível de maturidade que nós tínhamos era muito pequeno para que a gente pudesse definir o que era certo e o que era errado para a gente. E a gente acreditou muito no que os nossos pais falavam, porque era a nossa única fonte de credibilidade. Nossos pais, nossos cuidadores e os nossos professores. E essa é a única base que muita gente tem. Só que as pessoas esquecem delas, precisam atualizar isso. De que forma? Muita coisa do que esse papai, não tudo, mas muita coisa que esse papai e mamãe falou, ou do que ela entendeu, não do que eles falaram, mas do que ela entendeu, hoje é diferente. E aí a pergunta que a gente sempre se faz é, para onde correr? Já sei até a resposta de vocês, né? Mas para onde correr? Como é que a gente sabe que está indo no sentido certo? Porque a gente vai precisar atualizar esses programas internos. Esse intermediário aí, onde está ainda esse sentido e significado que a gente montou pela vida. E aí, Henrique? É assim, a criança é uma esponjinha, né? Ela tem que aprender com os pais duas mensagens sobre dinheiro, né? Que ela deveria reter parte do recurso que entrar na mão dela para comprar algo importante depois, e que não é importante a quantidade de recursos que ela tem que vai definir se ela é feliz ou não. Só que qual é o modelo mental que ela está aprendendo em casa? Os pais estão chegando em casa como? Reclamando do trabalho, estão fugindo da educação dos filhos para se esconder atrás de correr atrás de dinheiro. Então, o que as crianças estão aprendendo com os pais? É a primeira geração falando de educação financeira. Nossos ancestrais não tiveram isso. Então, há uma discrepância de metodologias falando por aí, e o que é pior, elas não dão resultado. Então, como é que a gente faz para saber se está indo para o lugar certo? É o famoso mundo real. O mundo real só existe um, de resultado. E o mundo ideal, existem talvez aí 7,9 bilhões de mundos ideais, que cada um pode criar um mundo ideal diferente na cabeça. Agora, o mundo real é aquele que aproxima do resultado. E Jesus, coincidentemente, eu acho que o mundo real é aquele que tem resultado e que não vai fugir dos princípios. Se você olhar quem tem resultado, em algum momento ele não está arrumando confusão com aquele princípio, ele está seguindo aquele princípio, né? Então, para onde a pessoa procurar, o que ela pode fazer? Bom, método estrategista é uma opção, ouvir um podcast como esse é outra opção, porque eventualmente a força estadual, né, o governo, a geração atual está completamente perna para o ar, né? Então a iniciativa pública não conseguiu tampar essa lacuna de tornar um povo próspero e nem sei se eles querem isso, que é outra decisão aí, outra discussão bem filosófica que a gente talvez não deveria mexer nessa caixa de abelha agora, mas é gritante, é preocupante a gente ver que 72 milhões de brasileiros são inadimplentes. Um país de 220 milhões de pessoas, nós temos 72 milhões de pessoas. Não é que ela tem dívida, porque o problema não é a dívida é inteligente de alavancagem, quando ela é para custo, para investimentos, pode ser espetacular. O problema é o cara se endividar por consumo, para impressionar alguém que ele não conhece, com dinheiro que ele não tem, para se sentir aceito na sociedade depois de mandar um beijinho para o Instagram, para a rede social predileta dele, e aí chega a fatura do cartão de crédito e ele não tem dinheiro para pagar. Isso é modelo mental. Ele tem que correr disso. Talvez eu não tenha a resposta precisa de onde ele tem que ir, mas eu sei de onde ele tem que correr. Mas isso não veio muito, vou polemizar aqui um pouquinho, né? Isso não veio muito daquela crença de que você tem que parecer primeiro para você ser. Eu lembro que a gente passou por uma época que se distorceu em relação a isso, né? Era aquela ideia de que não, você tem que parecer ser uma pessoa próspera, porque você parecendo, as pessoas vão comprar mais de você, vão querer ser mais, estar junto de você. Isso iludiu muita gente a acreditar que tinham que estar andando de BMW ou de Mercedes, que tinham que ficar muitas vezes estourando o cartão de crédito para poder entrar nessa imagem para que pudesse gerar atratividade. E aí depois a conta chega. E aí quando a conta chega, a coisa pega, né? Eu tenho uma opinião formada sobre essa ostentação que você está citando aí indiretamente, né? Se a pessoa ostenta para atrair o público e ganhar um ativo talvez mais valioso do mundo, que é a atenção, tudo bem. O problema é que quando essa pessoa chega, e aí? Como é que você vai reter essa pessoa? E para reter essa pessoa, você vai ter que ter repertório, para você poder proporcionar para o seu cliente a jornada perfeita, para ele ter resultado, para ele chegar no ativo mais importante que você pode ter de uma pessoa, confiança.
qual que é o problema que você falou? E agora, a superficialidade das redes sociais e do repertório das pessoas não estão gerando resultado. Sem resultado, o mundo não é real. Sem realidade, tudo cai. Então, se a pessoa se alavancar, se ela quiser andar de carrão, fazer uma dívida de consumo, mas que teoricamente vai gerar um ROI para ela, que é um retorno sobre investimento, beleza. Então, ela tem repertório para segurar o tranco. Mas as pessoas estão se alavancando, estão fazendo dívida sem ter esse repertório. Aí vai chegar, vai bater a cara na parede. É risco de ruína, entendeu? A questão não é alavancar, é você sustentar essa arrancagem, né? Porque se for real, vai ser sustentável. Mas se não for, né, vai cair, vai cair. E as pessoas, com o tempo, vão perceber. E seu cliente, né? Se você está traindo seu cliente na rede social, você vai mentorar, você vai ver, e aí? Aqui em Brasília a gente tem muito isso, né, Eduardo? Pessoas que alugam carro para ir num jantar, num evento, e chega lá, né? O carro não é dele, ou chama o Uber Black para dar aquela impressionada. E é desse jeito. Passei por isso com esse relógio. Esse relógio aqui é uma herança do meu pai. E eu, por trabalhar com finanças, né, eu cheguei a escutar isso da pessoa. Mas cadê seu Rolex? Cadê seu relógio? Eu falei, peraí. Isso aqui é um valor sentimental, vale muito mais para mim do que dinheiro, mas o meu valor talvez não esteja aí, está em outro lugar. Então, eu posso ter perdido a oportunidade de ter chamado a atenção de pessoas, mas eu tenho algumas coisas que eu posso estar sendo cabeça dura, mas eu ainda tenho algumas restrições com essa ostentação demasiada. Eu vou até onde eu fico confortável com o meu coração. Acho que a pessoa tem que ficar em paz. É esse equilíbrio mesmo do que... Eu acho que tudo é uma questão de coerência. Eu vejo muito minha vida com congruência e coerência. Por exemplo, se é coerente para mim ter um carro que eu sempre sonhei, eu posso ter, qual é o problema? Tá tudo certo. Nenhum. Agora, eu ter esse carro porque eu tenho que agradar um grupo de pessoas, sejam eles clientes ou redes sociais, aí eu vejo que essa incoerência, essa incongruência é o que eu acho que começa a pegar, né? Poxa vida, se eu gosto de relógio, eu posso comprar um relógio Bulova de 20 mil. Eu gosto de relógio, qual o problema, porra? Eu vou gastar meu dinheiro com o que eu quiser. Agora, não gosto de relógio. Nossa, vou criar uma dívida para poder comprar um relógio. Não, cara, isso você vai ficar até sem graça. A gente fica até sem graça, sabia? Eu vou dar um exemplo. Eu fui para Las Vegas, essa foi muito boa. E quando eu fui para Las Vegas a primeira vez, eu disse assim, eu vou comprar um terno Armani em Las Vegas. A gente entra naqueles hotéis cassinos, né? A gente entra naqueles hotéis, tem aquelas lojas maravilhosas. E eu vi uma loja lá, Armando, isso é hoje. E eu vi a etiqueta, aquela etiquetinha, que eles botam uma etiquetinha bem pequenininha, né? Aí você vai se aproximando assim, vai aumentando o número, que você vai... Parece uma lente que vai aumentando. Eu vi lá $3.800, né? Naquela época, $3.800, quando eu fui, dava aproximadamente aí R$12.000, era 3 e pouquinho, né? Eu fiz a conta, era um investimento que eu gostaria de ter. Eu sempre tive um sonho de ter um Armani, um terno Armani. Como a gente que dá muita palestra e tal, tem aquela coisa, né, de dizer... Era o meu desejo, né? Eu cheguei e disse assim, olhei, eu tinha um saldo no cartão de crédito, me lembro como fosse hoje. Meu cartão de crédito tinha um saldo de 20 mil. Eu disse, cara, vou gastar logo 12 mil, dava 11 mil e pouco, já com um terno, cara. Eu estou há uma semana em Las Vegas, eu ia passar mais 20 dias, porque eu ia para Los Angeles ainda, mas vou comprar. Decidi comprar. Cheguei lá e disse, eu quero esse terno aqui. É mesmo, qual você quer? Eu disse, eu quero aquele ali de $3.880, dólares. Aí ele chegou assim, eu disse, 3.800 dólares? É aquele ali, que está na vitrine. Não, meu querido, ali é o preço da gravata. Eu disse, então, adorei, muito bom o terno. Eu vou passar daqui a pouco. Eu tenho uma coisa ali para resolver. Eu vou fazer um caça-níquel. Eu vou fazer um caça-níquel ali rapidinho. Na volta. $3.800 gravata, não dá não, hein, George? Já pensou? Acabei comprando depois um Armani no outlet lá, mas o mais interessante é isso, que eu vejo muito essa congruência. É aquilo que você tem tesão, né, cara? Eu lembro que quando eu comprei meu primeiro jogo de xadrez, de madeira, todo de madeira de lei, com as peças grandes, cara, aquilo era um sonho para um garoto, entende? Então, assim, é aquela coisa do desejo associado a teus valores, a teus princípios, aquilo que realmente faz sentido para você. É assim, ó, eu acho que se der ROI, ou seja, Return of Investment, se você tem retorno sobre aquele gasto que você vai fazer, tem uma expectativa de retorno, isso não virou despesa, isso é custo. Beleza, gaste à vontade. Ah, não é retorno, mas vai me fazer bem, é meu sonho. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é quantos sonhos, quantas coisas importantes você está deixando de realizar por ter coisas em excesso. Então, as pessoas falam, eu sou consumista, como é que eu combato isso? Primeiro,
Se o seu consumismo está gerando retorno, provavelmente não vai estar. Então você vai ter que trocar esse vício, você vai ter que estabelecer coisas que são importantes para que você consiga renunciar às tentações do mundo capitalista por aí. E por fim, a gente não foi convidado para ver essa terra para ser um controlador de gasto, um Zé de planilha, uma Maria anota tudo. Eu vou falar uma coisa aqui meio polêmica, tá? Os analíticos de plantão, os conformes podem me odiar. Mas se você, o meu ouvinte que não está ouvindo aqui, é aquela pessoa que anota tudo que ganha, tudo que gasta, que põe tudo detalhado na planilha, que tem tudo controlado e que todo mês faz isso repetitivamente, faz isso a vida inteira, é bem provável que essa pessoa seja escassa e ela tenha uma relação de mesquinhagem com o dinheiro. Perfeito. Eu não estou convidando a pessoa a ser desorganizada. Não, estou convidando ela a empenhar energia para se organizar perante um mês e depois daí vamos empenhar energia para prosperar, para fazer outras fontes de renda, para fazer conexões, para romper essa mentalidade pobre. E na Bíblia está escrito assim, né, em linhas, né? Deus não te chamou para ser um controlador de gasto, ele te chamou para ser um administrador de riquezas, mordomo fiel. Isso faz uma grande diferença, né? Dentro dessa comunhão. Voltando aqui à ideia de investimentos, Henrique, você trouxe muito essa ideia do xadrez, eu vi que você trouxe essa perspectiva do pensamento estratégico, o treinamento meta-estratégia. É meta-estratégia? Método estrategista. Método estrategista. Eu já me interessei, já quero fazer o curso, tá? Já quero saber quando é a próxima turma. Vamos fazer, né, Paulo? Não, você não está entendendo o tanto que você já está inserido no próximo curso. Porque eu falo várias vezes que a principal habilidade para uma pessoa construir riqueza é a habilidade que ela tem de se comunicar. Porque se ela não conseguir tirar da cabeça dela o que está aqui para ensinar para outras pessoas, ela não vai conseguir tirar o chapéu de vendedor e colocar o de professor. Logo, ela não vai conseguir gerar valor necessário para fazer conexões. Então, ela tem que se comunicar bem. Então, você não está entendendo. Você não vai como aluno, você vai como aluno e como professor. Olha só, isso é seu convite, seu convite. É uma intimação. Aqui, Tá gravando, né, eu já vou, olha, tá tá aí, viu? Tá gravando aí, né? Porque eu achei isso fantástico. Eu vou ser bem honesto, vou me vulnerabilizar aqui. Eu tenho muitas deficiências em gestão financeira. Mas assim, não são poucas, não. São muitas, tá? Justamente por causa disso. Eu tenho uma certa aversão ao excesso de controle. Tanto que a gente terceirizou nosso BPO. A gente falou, a gente não quer fazer financeira aqui no INE. A gente terceirizou o BPO e ele faz lá e toma decisões. Porque realmente isso consome uma energia. E assim, é uma energia que me dá angústia. Aquela danada, aquela planilha Excel, bicho, com aquelas continhas vermelhinhas, não é fácil não, bicho, de olhar para aquele negócio não, né? E aprender finança, mas eu gostei muito dessa perspectiva de aprender finança com xadrez. Como é que funciona isso? O que tem uma relação uma coisa com a outra? É justamente a possibilidade que a ferramenta pedagógica xadrez ela tem de estimular o seu cérebro a formar novas conexões neurais e fazer com que você pense coisas diferentes, ressignificando pensamentos, logo novos comportamentos serão criados. Então, o xadrez nada mais é como uma fonte de ressignificação de pensamento. E ela é completa, né? Ela sim, talvez eu não conheça por não ter oportunidade de ter feito muitas coisas na vida ainda que vou fazer, mas como o Ian falou, ele deu o exemplo do futebol aqui, que moldou a inteligência emocional dele. Então, eu venho de um ecossistema muito forte em relação a isso. Ele sempre estimula a gente a viver coisas novas. Então, do xadrez, que eu fiquei muito tempo preso, entre aspas, eu, graças a Deus, de 4, 5 anos para cá, eu troquei esse hobby. Porque eu trocar esse hobby me possibilitou, por exemplo, começar a correr de maneira recorrente todos os dias 5 km em 2023. Quando foi em outubro, eu fiz um Ironman. Quando foi em fevereiro, eu fiz um ultra triatlon. A gente nadou 8 quilômetros, pedalando 360 e correndo 2 maratonas. Você fala, cara, onde é que está isso? Aí isso está na força que você não entendeu que o seu corpo tem ainda. E essa experiência nova me gerou novas conexões neurais que fizeram a gente ser mais resiliente em tempo, em dor, em paciência, em capacidade de entender o tempo. Cara, e o tempo está totalmente ligado ao mercado financeiro. Então, o modelo estratégico, voltando à sua pergunta do xadrez, ele faz com que a gente tenha um pensamento sistematizado, ele faz com que a gente não consiga comprar uma determinada ação ou um fundo imobiliário ou tomar uma decisão financeira sem que isso esteja conectado com o objetivo lá na frente. Então, assim como, eu cito isso no livro, assim como a independência financeira e a liberdade financeira é o objetivo do xadrez, o objetivo da vida financeira de uma pessoa, o checkmate
o grande objetivo do xadrez. Então, cada lance que você faz no seu tabuleiro tem que estar conectado com o objetivo lá na frente. Então, cada passo que você vai dar na sua vida, será que ele está conectado com a liberdade financeira e a independência financeira que você quer chegar? Olha, que pergunta, hein? Deixa essa pergunta para todo mundo aí, ó. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Olha, isso aqui é a capa do meu material, tá? Eu acabei de... Olha que coincidência. Eu acabei de pegar ali. E olha aqui, gente. É um xadrez. Aí as pessoas racionais, olha que coincidência. Vai acreditando. Me defende aí, ó. Olha que interessante. Esse é um material de... Não, foi uma comunicação. Foram combinados. Foi combinado. Coincidência. Eu estava comentando, a gente estava antes conversando, e é impressionante, porque o xadrez, às vezes eu fico pensando, né, Ian, também, sobre o que deu o meu pensamento estratégico, se foi o xadrez ou foi a engenharia. Acho que foi um pouquinho das duas. Mas eu ainda tenho tanta recordação do xadrez dentro da minha identidade, né? Da forma como eu penso, da forma pragmática pelo qual eu conduzo até uma aula ou a minha vida, né? Eu trago muitos ensinamentos do xadrez como filosofia. Como filosofia. Aquela ideia de proteger o rei, sabe? Aquela coisa de você ter o sistema de proteção dentro da sua própria casa, né? De você entender a importância disso. E aí eu te pergunto, Ian, você como um engenheiro, né, que e também, claro, já jogou xadrez? Já joguei. Já conhece um pouco disso? Sim. Como é que você enxerga hoje esse movimento que a gente está vivendo? Vamos trazer isso transportar isso para os dias atuais. Nós temos uma massa de adolescentes que estão com um pensamento completamente fragmentado. A gente conversa com os adolescentes, eles não conseguem mais criar narrativas. Se comunicar, né? Se comunicar, eles estão muito vazios. Como é que a engenharia poderia ajudar, o xadrez poderia ajudar essas pessoas? Como é que... Essa pergunta de 500 milhões de dólares. Bom, da minha ótica e da minha experiência, né? O primeiro, a engenharia pode ser uma ferramenta, assim como o xadrez é uma ferramenta, né? Bom, agora, você precisa saber utilizar a ferramenta. Então, olhando para as crianças, quem são as pessoas que utilizam algumas ferramentas com as crianças? São os pais. Então, existem várias ferramentas disponíveis para os pais, a fim de que eles criem, ou eduquem, ou treinem os seus filhos. Mais uma vez, o xadrez é uma ferramenta, a engenharia é outra ferramenta, jogos lúdicos, o esporte é uma excelente ferramenta, né? Então, a resposta à sua pergunta, Eduardo, eu focaria nos pais. Nos pais, perfeito. Eu focaria nos pais. E aí, trazendo até um princípio aqui de investimento, né? Que a gente escuta muito por aí. A primeira vez que eu escutei assim, ó, pague-se a si primeiro, Henrique. Aí na minha cabeça, eu era muito jovem, eu falei assim, como é que funciona isso? Eu vou pegar o dinheiro que eu recebi, vou colocar no meu outro bolso? Estou me pagando, tá bom. Só que aí eu fui evoluindo no meu entendimento. Eu posso, então, investir em mim, eu vou comprar um curso, vou desenvolver meu intelecto, ou eu posso investir na minha saúde, vou pagar uma academia, contratar um nutricionista e tudo mais, né? Só que, com o tempo, eu vi que era muito mais forte que isso. Então, eu posso investir em adquirir novos modelos mentais. Tá, por que eu estou falando isso? O primeiro princípio, invista em você primeiro. Coloque primeiro a máscara em você, né? Exatamente. E qual que é o segundo passo, já que a gente está falando de pais, família e crianças? Investiu em você? Investiu. Invista no seu primeiro time ou na sua primeira empresa. Que é a sua família. Que é a sua família. Primeiro, seu melhor empreendimento. Seu melhor, mais importante, enfim, é a sua vida que ali. Que vai poder te dar mais retorno, mais prosperidade, cara, é a família. Exatamente. Então, trazendo aqui um conceito, né, do mundo de investimentos com a sua pergunta e com o que eu aprendi em engenharia. Olha, invista na sua família primeiro. Coloque seu filho para fazer um esporte, ou acompanhe ele, ou vai ensinar alguns... Vai fazer um dever de matemática com ele. Vai colocar ele no xadrez. Ou mais ainda, né? A gente está falando da parte racional, mas é a parte emocional. Escute seu filho. Dê atenção ao que ele está falando. Se conecte verdadeiramente com ele. Esse é o título do meu primeiro livro. Você, o investimento com retorno garantido. E na parte das finanças pessoais, normalmente as pessoas pegam o salário que recebem, vai lá e pagam todas as contas, e o que sobrar, elas fazem uma viagem e tal. Só que não está sobrando. É porque esse modelo mental está errado, é o que você falou. Então, primeiro ela pega o que ela ganha, aí ela se paga, tira a parte dos sonhos, dos objetivos, dos investimentos. Essa sobra
ela vai se matar para encaixar isso no orçamento mensal dela. Então, essa é a grande inversão aí da educação financeira e desse modelo mental que a gente trabalha na parte comportamental. E primeiro, na sua metodologia, primeiro vem a parte comportamental? Não, são 4 dimensões. Eu comecei de trás para frente. Comecei com a técnica, depois eu aprendi a comportamental, depois a emocional e, por último, a espiritual. E eu tenho completa convicção que se eu tivesse começado pela espiritual primeiro, eu teria despontado. Mas não adianta também você, muito crentão que está me escutando aí, que tem domínios bíblicos melhores do que todos nós juntos aqui, que é o teólogo, se você não tiver resultado. Verdade. Citar aqui que eu vou citar 2 Reis 4. Eliseu conversa com uma mulher que tinha acabado de perder o marido. E aí ela fala assim, ô Eliseu, eu acabei de perder meu marido e os cobradores estão querendo pegar meus filhos e eu não tenho dinheiro para pagar. Aí Eliseu pergunta, o que você tem em casa? Ela fala, não tem nada, eu só tenho uns potes lá e tal, um azeite. Ele falou, então vai lá e pega esses potes aí. Aliás, só tem azeite. Vai lá e pega uns potes emprestados e entra na sua casa e tranca as portas. E aí ela começa a jogar o azeite nos potes e acontece a multiplicação, né, do azeite e tal. Qual que é a moral dessa história? O falecido, né, dessa mulher era um cara super referência de espiritualidade. Mas não foi mordomo fiel, deixou dívida para trás. Então não adianta a gente estar bom em uma área de educação financeira e ruim na outra. Por isso que eu acho que, de modéstia à parte, eu não conheço nenhum ecossistema no país, nem no mundo, que fale de educação financeira nas 4 dimensões. Então, espiritual, emocional, comportamental e a técnica. Então, saber o que fazer com o dinheiro é a última, é a técnica. Então, você pega e tem R$1 trilhão na poupança. Não sei quantos bilhões de reais em previdência privada, que são os piores investimentos que a gente pode ter aí, do modelo como é aplicado aí hoje. Mas, de novo, a pessoa vem, eu quero montar uma carteira de investimentos. Mas deixa eu te contar, se você não arrumar uma casa antes, investir na sua família, que é a embaixada do reino, se você não investir na sua mentalidade espiritual, você vai aumentar matematicamente a chance de cometer erro. E eu tenho desculpa, Eduardo, eu tenho um exemplo familiar. Eu tenho um tio aqui em Brasília, que tem praticamente minha idade, ele vai assistir esse podcast, ele curte bastante esse tema de finanças e vocês. E ele falou, Paulinha, eu ia aposentar agora com 45 anos, ele tem 40 anos. 42, mas ele foi um grande consultor da Falcone, é um grande consultor de uma grande empresa aqui em Brasília. Então, Paulo, eu juntei todo o meu dinheiro, a minha vida inteira, para viver de renda agora, com 45 anos. Só que ele tem 3 filhos, né? E ele conheceu a Roberta, que tem mais um filho, e eles casaram. E eles compraram agora uma casa aqui em Brasília de 4,5 milhões. Foi a reserva inteira. Eu falei, Felipe, e agora? Você não vai mais aposentar com 45 anos? Ele falou, Paulo, eu estou vivendo aqui o agora, minha família, meus filhos. E a gente estava num churrasco lá na casa dele, ele até abriu um vinho, tomou com o Jorge e falou, isso aqui não tem preço. Reunir, ter um lar com a minha família, meus filhos aqui curtindo, a gente estando aqui junto, não tem preço. Eu vou ter que trabalhar mais uns 10 anos, 15 anos, mas está tudo certo, é assim mesmo. O importante é eu estar vivendo o agora. Então, é uma mentalidade, né? Isso que você falou fez muito sentido, Henrique, porque às vezes a gente quer começar pelo que é mais prático, né? E você está dizendo que você começa pelo que é mais abstrato. Hoje, se eu pudesse me dar um conselho, pudesse voltar no tempo, eu não teria demorado tanto tempo para poder entender o reino, porque não fez sentido nenhum, tanto de erros sucessivos que eu cometi. O problema não é errar, o problema é você errar em coisa repetida. E daí vira falha, a falha é prejuízo. Então, eu demorei muito tempo, perdi muito tempo. Era para eu estar em situações muito melhores, era para eu ter impactado muito mais vidas, porque o meu resultado demorou a acontecer. Se o meu resultado demorou a acontecer, eu deixei de impactar pessoas, porque eu não tinha a confiança, eu demorei a ganhar a confiança de muitas pessoas. Então, eu certamente, se eu tivesse uma emoção melhor, se eu tivesse uma espiritualidade mais elevada, eu poderia ter resultados melhores. Obviamente, eu entendo que tudo está no controle, estou muito grato até aos erros repetidos, porque todos os tombos que eu levei me fizeram estar aqui hoje. E hoje eu entendo que foi munição para expandir o reino. Mas que bom que eu entendi esse reino e o negócio agora está fluindo muito gostoso. Tá tudo certo, tá tudo certo. Eduardo, já estamos aqui há quase 1 hora. Então, Henrique, passa aí teus contatos. Como é que o pessoal vai entrar em contato com o Henrique Câmara, que hoje falou, impactou bastante, viu? Olha, sai bem impactado também. Bom, queria agradecer aí a receptividade, né? E uma mesa tão qualificada como essa. Meu Instagram é Henrique Câmara 10, né? Henrique Câmara 10, a gente pode se conectar por lá. E a Paula falou uma coisa muito interessante sobre renda, né? O cliente que ela citou da casa de 4 milhões e tal, 4 milhões e meio. Eu vivo a minha vida hoje para expandir o reino
com ensinamentos de educação financeira e investimentos, no sentido de fazer as pessoas montarem uma carteira de renda que vai estar protegida diante da próxima crise, que nem sabemos quando e qual será, e que até lá, durante o período, ele consiga viver, desfrutar da família. Então, essa é a nossa mensagem, né? E obrigado pela receptividade, foi incrível. Obrigado, Ian, pelo convite mais uma vez. Acabei de chegar em Brasília, vou passar aqui 2 dias e nasci aqui, né? Olha, você nasceu aqui. Tem primos aqui, tem muita gente, tem muita conexão aqui. E tomara que não demore muito para eu voltar. Quero muito participar dos cursos de comunicação. Inclusive, né, Eduardo, a gente tem uma formação aí que chama Programação, a PNL Avançada, que é um master para teacher, e que a gente modela, o Eduardo modela as microestratégias internas de pessoas de sucesso. E eu acho que uma modelagem do Henrique ia ser já fantástica. tá feito o convite. Pra gente poder, no último curso, o Eduardo modelou Giovanni Gavi, que, né, é meu conterrâneo de Juiz de Fora, que é mundial, né? Tricampeão mundial de vôlei. Entrevistou o Master Cavenati também, que é tricampeão mundial de taekwondo, e um outro também. E assim, modelar, acho que a sua mente interna... Já está convidado, vai ser incrível. Esse programa é um programa bem interessante. É uma turma de modelagem. A gente modela as estruturas de pensamento. Como a pessoa pensa, né? Então, a gente divide a turma e cada um a gente vai conversando, como se fosse uma conversa, que a gente tivesse um podcast. E eles vão anotando lá e depois a gente dá esse modelo. E a gente entrega para você esse modelo, porque aí você tendo um modelo mental seu de estratégia que te leva a sucesso em certa área, você pode aplicar em qualquer área. E ajudar outras pessoas. A hora que você falou 4 milhões e meio, minha cabeça já veio. 45 mil de renda mês. É a renda mensal. É o meu modelo de pensar. Eu não penso no investimento de comprar e consumir. Eu penso como preservar o ativo para viver da renda dele sem que eu precise vender o ativo principal. A hora que você falou 4 milhões e meio, minha cabeça não, 45 mil mês de renda no fundo de investimento que a gente criou, inclusive. Isento de imposto de renda. É um modelo mental de gente que entendeu a necessidade de criar um encanamento para que se jorre água sempre. Muito bom. Isso faz todo sentido. Ian, passa seus contatos aí pro pessoal também. Excelente, passo sim, mas posso fazer uma pergunta antes para você, Eduardo? Você disse que vocês têm esse programa de modelagem, né? De modelar. Qual que é a pessoa que mais teve resultado em toda a história? A pessoa que teve mais resultado em toda a história é Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma. Você já conseguiu modelar a mente dele? Não. É difícil, né? Mas a Bíblia já dá muitos sinais, porque a Bíblia é a modelagem do pensamento, principalmente o Novo Testamento, é a modelagem do pensamento de Cristo, né? Excelente. Então vou deixar aqui só uma percepção final. Lá, em uma das cartas de Paulo, ele fala assim, ó, pois nós temos a mente de Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do momento que a gente fala assim, vamos andar junto, ele deixa para você disponível a mente dele para você acessar. Então a gente falou aqui no final sobre modelagem de mente, né? Eu quero finalizar com um recado antes de deixar os meus contatos, é que a mente de Cristo está disponível para nós acessarmos como ele pensa, como ele sente e qual que é o modelo mental dele. Enfim. Perfeito. Meus contatos me encontrem lá, @ian.ulian no Instagram. Isso aí, Eduardo, parabéns por esse podcast, foi muito bom. Impactante, Henrique, Paula. Realmente foi um dos podcasts que mais me impactaram. Sei você. E vamos fazer o curso. Eu adorei. Com certeza, estaremos lá super empolgado. Em Alphaville, com certeza. Então, Henrique, gratidão. Obrigada, Henrique, por estar aqui com a gente. E é isso aí. Estamos só começando. E você que está assistindo esse vídeo, não esqueça de entrar no Instagram e aprender, né? Nós estamos sempre aprendendo. E em relação aos erros, né? Parafraseando aqui o Henrique, erros novos são permitidos, né, Henrique? Então, gente, nós temos vários modelos de excelência, várias pessoas sérias que vocês podem seguir, acompanhar, como Henrique, como Ian, como Eduardo, como Iner, e aprender a não cometer os mesmos erros sempre. Não é isso? Gratidão e até a próxima.